No dia de ontem, Miguel Morgado esteve na SIC Notícias e abordou o tema da prestação social única, que é basicamente a medida do governo, que é de certa forma forçada pela União Europeia, porque dá direito a 500 milhões de euros e Portugal não se tem esquecido de implementar determinadas medidas se elas corresponderem a fundos europeus. E o governo de Luís Montenegro avançou com esta proposta, com concordância do Chega. O Chega queria algumas alterações, mas apesar de tudo, na substância concorda, e eu da minha parte também. Mas gerou-se uma grande celeuma em torno do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, dos partidos à esquerda genericamente, que diziam que isto era uma forma de humilhação dos pobres, quando na verdade a única coisa que se está a pedir é que pessoas que tenham capacidades para o fazer trabalhem para receber uma prestação social. E digo-vos, não é propriamente um trabalho de 40 horas semanais. Eu acho que o máximo previsto são 13 ou 15 horas. E, portanto, a esquerda fez um grande celeuma em torno disto, mas esqueceu-se de uma coisa fundamental. O trabalho social, tal como está definido na proposta da prestação social única, foi uma definição introduzida pelo Partido Socialista, não alterado pelo governo de António Costa, suportado por uma boa parte dos partidos que hoje se queixam desta situação. Mas enfim, vamos ouvir Miguel Morgado e já vamos fazer uns comentários. Estranhei foram as críticas em uníssono do Partido Socialista. Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho, que abusaram nos termos, que este governo odiava os pobres e queria humilhar os pobres. Ana Mendes Godinho falou em trabalho forçado, que o governo está... É bizarro porque, eu volto a dizer, na reforma laboral, na PSU, eu disse isso quando falámos da PSU, nós já tivemos aqui um programa em que discutimos o detalhe da PSU, e eu sempre disse que todas estas matérias devem ser objeto de debate democrático. Eu acho que na PSU há boas razões para a esquerda e a direita divergirem, em que a esquerda considera que, por exemplo, não deve haver uma contrapartida para beneficiários de prestações sociais não contributivas. Há bons argumentos para isso. E há bons argumentos à direita para dizer que a esquerda está errada. Isso faz parte do debate público democrático. Agora, depois começar a dizer que o governo não gosta dos pobres, quer humilhar os pobres, com a agravante, este é que é o problema, com a agravante de o governo ter retirado o articulado da lei no que diz respeito a só está excluído da obrigação do trabalho socialmente necessário aquelas pessoas que têm mais de 80% de deficiência. Isso foi retirado da lei do rendimento mínimo garantido, do rendimento social de inserção, que teve várias redações, e a última das quais no governo de José Sócrates, pelas mãos de Fernando Medina. Sim, é interessante ver que o Fernando Medina, que hoje está a fazer esta crítica, acabou por ser um dos redatores desta definição do trabalho social propriamente dito. Mas há outra coisa interessante. Então reparem numa coisa, esta definição é de tal maneira incómoda e humilhante para os pobres que foi iniciada por José Sócrates, mantida por António Costa, e agora que a definição é utilizada tal como está prevista naquilo que foi redigido por Fernando Medina, já é um problema. Lá está, é esta coisa de que, bom, não é bem o que é que vocês fazem, é mais quem é que o faz. E como sabem, eu não sou propriamente um defensor deste governo, não tenho estado propriamente do lado deste governo politicamente falando, mas acho que é uma medida que facilmente poderia juntar um voto favorável do Partido Socialista e do Chega. Eu próprio disse que acho que é uma boa medida e as pessoas dizem, bom, não é o ideal, porque diz-se sempre isso, na verdade, isto do ponto de vista das políticas públicas, e falaram até, lembro-me de falarem da lei da nacionalidade e de outras. Eu prefiro que se façam estes pequenos progressos, porque, honestamente, já que estamos num ano que politicamente não é liderado pelo Chega, ainda é Luís Montenegro o líder partidário com a maior legitimidade democrática em Portugal. Estamos numa forma de regime que os assuntos são resolvidos desta forma e, portanto, eu prefiro que sejam dados pequenos passos verdadeiramente na direção daquilo que é desejável. E, portanto, deste ponto de vista, bom, se é o ideal que nesta prestação social única os estrangeiros possam receber subsídios ao fim de um ano, não é o ideal e eu não quero, e acho que o Chega se deve bater por não permitir isso sequer. Os 5 anos deve ser aquilo pelo qual o Chega se deve bater. Mas se conseguir que sejam 3 anos, por exemplo, já é um efeito de chamariz mais pequeno, porque, reparem, uma pessoa que precisa dos subsídios para subsistir e que vem à procura deles, não vai esperar 3 anos para os receber. Portanto, não é o ideal. Eu, da minha parte, um estrangeiro que vem para Portugal, ou está a trabalhar e tem meios de subsistência, ou vai-se embora. Por definição é isto, não é? É disto que se está a falar. Agora, se em vez de o que eu acabei de dizer, que é o ideal,
conseguirmos os 3 anos, o efeito de chamariz eu acho que já diminui. E, portanto, deve-se negociar nesta medida. Mas, agora, o Partido Socialista vir a público e dizer, e tal, não vamos aprovar porque isto é escravizar as pessoas. Bom, é escravizar com base numa definição criada e redigida pelo Partido Socialista. Partido Socialista de José Sócrates, segundo diz Miguel Morgado, e não me choca nada de todo, redigido por Fernando Medina, que hoje faz essa crítica. E, portanto, quando ele redigiu e estava o PS no governo, era porreiro. Agora que eles não estão no governo, já é desagradável, já é uma definição que escraviza as pessoas. E, portanto, a minha definição é simples. O ideal é isto, mas com o PSD não se vai aprovar isso e, portanto, mais vale empurrá-los o mais para a direita possível do que não aprovar nada. Mas, no meu entender, a questão é simples. Nenhum estrangeiro tem que estar aqui, nenhum imigrante tem que estar aqui a receber subsídios. Ou tem trabalho e forma de subsistência, ou volta para casa. É fácil. Não há propriamente grande dificuldade desse ponto de vista. E depois, sobre a esquerda dizer que se odeiam pobres e tal, quer dizer, é aquela velha frase, a esquerda gosta tanto de pobres que os multiplica, não é? Portanto, como gosta muito deles, cria mais pobres. E genericamente é isso que tem acontecido nos últimos anos. Vamos ouvir o último minuto. A fasquia dos 80% foi copiada pelo governo atual da lei que vinha anteriormente. Mas então como é que é? É escandaloso agora, não era escandaloso antes? Nós estamos a falar só de nuances. Isto é de uma desonestidade atroz. Depois colocou-se a ou questão... de fraca comunicação e a forma como tudo isto foi seguido aqui há pelos partidos e pelas políticas. Oportunismo do Partido Socialista que tem responsabilidades nesta matéria. O Partido Socialista, quando criou o rendimento mínimo de inserção, eu fui ver, em 1996, do debate parlamentar naquela altura, era o Ministro dos Assuntos Sociais, Ferro Rodrigues. E há uma contrapartida. É prevista uma contrapartida para quem vai receber o rendimento mínimo garantido, que era o que se dizia na altura. Sim. E Ferro Rodrigues, na Assembleia da República, as pessoas podem consultar os debates, até diz, temos de verificar para não garantir que as pessoas têm disponibilidade para trabalhar. Ferro Rodrigues diz isso na altura e sempre se disse, e é óbvio que tem que se dizer, estava na lei, quando ela foi reelaborada, no governo de José Sócrates. António Costa nunca mexeu nela. Os contratos de emprego e inserção do governo de José Sócrates, que depois nunca ninguém mexeu, dizem lá, está lá na lei, que aquilo é para inserir no mercado de trabalho ou então fazer um trabalho socialmente necessário. Portanto, aqui não se alterou nada desse ponto de vista. Portanto, começa-se a pensar que há aqui um oportunismo político do Partido Socialista que é o contrário da responsabilidade. Mas isto é mais ou menos como foi aquela operação. Eu por acaso lembrei-me logo deste caso, não sei porquê, não tem muito a ver, mas lembrei-me logo deste caso. Lembram-se daquela grande operação da PSP que encostou muitos imigrantes à parede na zona do Martim Moniz? Apareceu o Partido Socialista, bom, que desagradável, veja-se bem, pessoas encostadas à parede, quase como se tivessem sido torturadas até à morte. Na verdade estavam só a ser revistadas numa zona que há criminalidade violenta e outros tipos de criminalidade e que, enfim, se a maioria de pessoas naquela área são estrangeiras, é normal que a maioria de pessoas encostadas a uma parede sejam estrangeiras. Obviamente que Ana Gomes não decidiu distribuir cravos à porta do Estádio da Luz quando há um derby com o Sporting e em que vários adeptos são encostados à parede das mais variadas cores de pele, é verdade. Mas aí a Ana Gomes não quis distribuir cravos. Mas enfim, é um disparate completo, mas tem graça. Lembrei-me desse caso porquê? Porque é que eu o mencionei? Porque na altura, eu acho que era o governo de José Sócrates, houve uma operação naquela zona chamada Operação Caril. É verdade. Portanto, aparentemente, o Partido Socialista até tinha um humor ácido, que me agrada, diga-se de passagem, eu gosto desse tipo de humor. Mas agora, ficam um bocadinho desagradados com coisas que os próprios propuseram, e sobre a questão da prestação social única é evidente, foi retirado de uma definição do Partido Socialista, não alterada pelo governo de António Costa esse apoiado pela geringonça, e agora estão todos indignados. Meus amigos, tiveram maioria absoluta, portanto, se não alteraram é porque não ficam assim tão desagradados como tal. E do ponto de vista do trabalho social, eu acho que pessoas que têm que ser incluídas a prestarem algum trabalho e a devolverem alguma coisa daquilo que tiraram da sociedade são os prisioneiros. E o modelo de El Salvador, diga-se de passagem, que é adorável desse ponto de vista, e acho que era algo que nós deveríamos procurar implementar. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.